Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Estamos juntos mais uma vez. Glória a Deus pela sua vida. E hoje nós vamos ver uma mensagem incrível, querido. Fiquem aí. Nós vamos ver, né? A mensagem se chama O Templo de Jerusalém e o Fim do Mundo, né? E o desprezo que o sistema dá para esse evento e que foi a ruína deles. Por eles não entenderem, eles descontextualizaram isso, isso serviu para a ruína deles. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, meu querido, não faça isso. Se inscreva hoje mesmo, é fácil, só você tocar aí, inscrever-se, pronto, você vai estar inscrito. E se você quiser que o YouTube te avise, é só você tocar essa ampulhetazinha aí, esse sininho, que o YouTube vai te avisar quando lançarmos mensagens iguais a esta. Não percam, abençoado. Cada mensagem, uma melhor do que a outra, para a glória do nosso Deus, em que vidas estão sendo libertas. Se você amar essa mensagem, deixe seu like. Se você amar, também compartilhe aí nas redes sociais e comentem à vontade, tá bom? Como dizem, né? Como nós dizemos, é a família que mais cresce no Brasil. Bom, meus amados irmãos, vou falar aqui um pouquinho, rapidamente, está aí o nosso livro. O nosso livro já está liberado, tá? Eu vou pegar ele na sexta-feira e vou dar prosseguimento aí. Nós ficamos parados aí mais ou menos quase um mês. Abençoados que me pediram o livro, me perdoem, mas sexta-feira agora eu vou mandar para vocês, tá legal? Está aí. Esse livro realmente tem feito a vida das pessoas entrarem em uma outra dimensão, porque é uma outra informação. São novos céus e nova terra. Você sabendo que a palavra inferno na Bíblia diz uma coisa e quando chegou hoje o pastor e o padre te ensinou outra coisa e você não sabia que é outra coisa. Então eu vou mostrar isso aí dentro desse livro. Eu vou mostrar a história do que houve dentro desses lugares que eles chamam de igreja, transformaram isso em um local de sofrimento eterno. Quem não está lá hoje é comungando com eles lá. Eles dizem que só há salvação para quem está na igreja, e isso é uma mentira descabida e deslavável, tá bom? Então vocês aí, abençoados, adquiram esse livro que vai ser de muito uso bom para vocês. Tá legal? É só entrar em contato comigo, tá aparecendo para vocês aí o nosso telefone, tá bom? Nós temos também a versão dele em e-book, tá, abençoado? Se vocês quiserem, a gente manda para vocês em e-book, vocês imprimam aí, que fica igualzinho o livro, não tem diferença, e o custo é bem menor, né? Porque é um e-book, a gente tem poucas despesas, tá bom, queridos? Só me procurarem que hoje mesmo. E você ainda ganha grátis aí esse pack de músicas em graça aí que nós temos aqui da Rádio Graça Pura. Tá bom? Ganha totalmente grátis. Se você fizer hoje, adquirir hoje ainda, eu mando para você hoje mesmo, tá? Tanto o PDF, né, que é o e-book, como também as músicas aí para você já curtir a noite aí com a sua família. Tá legal? Uma outra coisa também muito importante que eu vou falar aqui com vocês, deixa eu até botar aqui, eu vou falar sobre o nosso... A partir de hoje, nós estamos... com o lançamento aqui, já está disponível para todos as nossas apostilas. É isso mesmo, querido, as nossas apostilas, elas já estão confeccionadas, tá bom? Já está preparado a partir de hoje, a partir de agora, já está liberado para vocês, tá legal? Para vocês adquirirem as nossas apostilas. As nossas apostilas terão 10 temas por mensagens, tá bom, abençoado? 10 temas por apostila. Então, vai ser o esboço das mensagens com comentários meu. E, inclusive, queridos, na outra folha, eu vou deixar ela em branco para que você faça as suas anotações, tá? Isso é muito importante, eu achei muito legal. O material de alta qualidade, inclusive chegou hoje, ó, o pessoal está trabalhando. Chegou hoje, o pessoal do Mercado Livre me entregou aqui o que faltava para mim estar fazendo essas apostilas. Isso eu estou tão feliz, querido, porque eu sinto que o Evangelho da Graça merece isso, merece que a gente saiba o que a gente está falando, né? Muita gente tem me falado, poxa, André, isso tudo está dentro de mim, mas eu não estou conseguindo colocar para fora. Então, quando vocês começarem a ler essas apostilas, a mente de vocês vai clarear e com certeza, olha, isso serve para você
que todos nós somos educadores, né? Ainda que seja dentro das nossas casas, nós estamos sempre educando, não é verdade? Nosso posicionamento é de educador e educando, né? Nós recebemos também educação. Então essa via de duas mãos, ela é verdadeira. Então quando você reúne, por exemplo, a sua família, você reúne aí os seus filhos, em que você possa apresentar um material e dizer, olha gente, aqui, está escrito, ou mesmo você falando, vai servir muito para vocês, muito, muito, muito. Vocês não sabem o que isso vai ajudar vocês, essa apostila, tá bom? São 10 temas tremendos, tá? Os temas estão aí, inclusive está aparecendo aí, é onde o site, onde vocês vão entrar e vão ver os packs que nós já temos lá disponíveis para você. E cada dia a gente vai colocando packs novos, tá? Isso que é importante, isso é interessante, porque todo dia nós temos mensagens, né, querido? Glória a Deus por isso. Então não vai acabar, vai ser uma biblioteca muito extensa que nós vamos ter, eu recebo isso. Para você que quer aplicar isso na sua família, para os seus filhos, para os seus netos, tá bom? Para a sociedade que você está inserida hoje, está inserido, tá? Você que já se reúne em graça também, querido, você vai ter aí um ponto de apoio para você, que lindo, que legal. Você vai poder tirar belas mensagens dali. Para você que quer fazer também um canal no YouTube, quem sabe você aí está querendo fazer um canal, então entra lá, já escolha hoje mesmo o seu pack de apostila com 10 mensagens em graça e comece a também ser um canal de bênção na vida das pessoas, que essa palavra corra através da sua vida, meu querido. Eu recebo isso, eu recebo que onde você botar a planta dos pés, irá acontecer uma mudança radical dentro da sua família, dentro do seu trabalho, em todos os lugares que você tiver. Você vai ser um ponto de luz na escuridão que está o sistema religioso hoje, não é verdade, abençoado? Então está aí, está disponível, tá bom? Visita lá o nosso site, você vai ver, você vai escolher qual é o pack que você quer, tá bom? Lá também tem uma promoção muito especial, tá, para vocês, tá lá. Vai lá, veja e entre em contato comigo hoje mesmo e adquira, tá bom, queridos? Lá tem um botão que você clica e você entra diretamente no nosso WhatsApp que está aparecendo para vocês aqui. Deixa eu tirar essa daí. Tá aparecendo aí o nosso WhatsApp. Você apertou o botão lá, eu quero agora comprar. Então você vai estar aí, vai entrar direto comigo, tá bom? Online lá, vou estar aguardando você para adquirir essa preciosidade, que com certeza vai ajudar muita gente, tá bom, queridos? Essa é a nossa intenção. E também, claro, indiretamente vai estar também ajudando muito, contribuindo muito conosco aqui, visto os projetos que eu já tenho divulgado para vocês aí. Fora que hoje nós já temos a rádio, né? Glória a Deus que nós temos um grupo de apoiadores que me ajudam lá na rádio. Eu sozinho não conseguiria, queridos. Muito obrigado a esse grupo aí que está sempre comigo, que é a Sônia, né? A Sônia Oliveira. Muito obrigado pela sua vida, Márcia, a Roselita, está sempre conosco. São 3 mulheres que fizeram uma diferença muito grande aí em relação à rádio. Se você hoje tem instalado a Rádio Graça Pura, agradeça primeiramente, claro, a Deus, né? E aos irmãos, às irmãs que se uniram, né? Em prol aí de colocar a graça pura para estar no ar. Tá bom, meus amados irmãos? Bom, meus amados irmãos, agora sim vamos aí à palavra, né? Meus queridos, por que o cristianismo tradicional, né, o sistema religioso, despreza tanto a queda do Templo de Jerusalém? Por que será? Será por ignorância? Será que não sabem da história? Ou eles sabem e estão escondendo algo que o mundo precisa saber? É isso que vamos ver nessa mensagem e tentar entender essa depreciação que o sistema tem e o significado do Templo de Jerusalém e a sua destruição no ano 70. É por isso que eu falo, meus queridos, vem para a graça que eu te explico. Meus amados irmãos, entender essa questão da queda do templo é vital para todo aquele que quer compreender as questões bíblicas para os dias de hoje. Aí você pode até me perguntar assim, mas André, você tem dito em várias mensagens que a Bíblia está fechada, que não há mais nada a se cumprir. Mas, abençoados, uma coisa é entender
a Bíblia nos dias de hoje. Outra coisa é achar que as profecias ainda estão de pé para se cumprir nos dias de hoje. Isso foi o que o sistema colocou aí. É por isso que eles ignoram isso que nós estamos falando. Então, a maioria dos estudantes da Bíblia, eles depreciam o significado do Templo de Jerusalém e sua destruição. Por esta razão, as duas grandes religiões do mundo, que é o judaísmo moderno, tá, queridos, e o cristianismo atual, né, do sistema religioso, eles patinam em seus entendimentos sobre a questão do templo. Em vários debates públicos formais que eu já assisti, os cristãos do sistema religioso desprezam totalmente o significado da destruição do Templo de Jerusalém. Simplesmente eles ignoram, abençoado. Eles argumentam que foi apenas uma cidade judaica que foi destruída. Eles não têm a noção do que é aquilo ali. E a maior parte do mundo antigo poderia ter se importado menos, sobretudo os gentios. Então eles acham que é uma coisa que não deve hoje ser considerada. Mas isso eu estou aqui para provar o contrário. É algo muito importante. O fato é que quando olhamos atentamente para o Templo de Jerusalém, com a perspectiva e a visão hebraica daqueles dias, entenderemos o que aquelas pessoas sentiram tanto ao saber que seria destruído. Quando Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 34, que o templo seria, 24, versículo 2, desculpa, abençoado, Mateus capítulo 24, versículo 2, quando Jesus falou que não ficaria ali pedra sobre pedra que fosse derrubada, abençoados, aquelas pessoas sentiram muito aquilo ali, como também quando de fato aconteceu no ano 70. Então, queridos, se torna incontestavelmente claro que para eles a cidade e o templo eram muito mais do que apenas uma outra cidade judaica, como fala o sistema religioso, muito mais do que apenas outro templo. Esse templo em Jerusalém representava, simbolizava o relacionamento da aliança com Deus. E aquele povo só foi erguido por causa da aliança com Deus. E representava o céu e terra. Esse era o entendimento que eles tinham acerca do templo. Então, na essência e na raiz daquele povo, o templo é um símbolo do mais alto patamar. Ele simbolizava a relação da aliança de Deus com o seu povo. O coração da aliança aparece na promessa mais importante que Deus fez. É por isso que Deus sempre em suas profecias, quando usava seus profetas, ele se referia ao templo como o coração da aliança. Veja o que ele diz em Jeremias capítulo 7, versículo 2 e 3. É uma profecia do Senhor usando o profeta Jeremias. E diz ali: Põe-te à porta da casa do Senhor, o templo, né? E proclama ali estas palavras. E dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por esta porta do templo, para adorardes ao Senhor. Então isso era tudo. Isso é como se fosse algo da mais alta importância hoje para o brasileiro fazer. Não é verdade? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Porque era um lugar especial. O templo é um lugar especial onde Deus habita e estava entre o seu povo. Era onde se decidia tudo sobre Israel. Israel era uma nação monoteísta, religiosa. Então tudo era resolvido ali. E sem esse templo, é o mesmo de hoje, se formos comparar, para que você tenha uma noção, é o mesmo que hoje no Brasil não tivessem mais os poderes, os 3 poderes e a força militar. Então o Brasil não seria nada, queridos. Então, na verdade, o Templo de Jerusalém era o símbolo de céu e terra, diz aí as Escrituras, tá bom? Então, abençoado, para que você possa entender esse assunto e sempre levar ele mais a sério, principalmente o pessoal do sistema, considere que os judeus viram o Templo de Jerusalém como o lugar onde céus e terra se encontram. Era essa a visão que eles tinham. E quando se falava em destruição de céus e terra,
dentro da perspectiva bíblica judaica, tá? Não estava se falando do fim do mundo, do fim do cosmo, do fim da Via Láctea, do fim de tudo que nós vemos hoje. Não é isso. Estava se falando do fim da cultura judaica. Imagine hoje, abençoado, imagine, para você entender melhor isso aí, para você se pôr na pele daquelas pessoas e entender quando nós estamos falando isso, por que nós falamos isso. Imagina se hoje acontecesse algo no Brasil que nos dizimasse. Olha, hoje, por exemplo, o povo ainda está muito dividido por causa das últimas eleições, não é verdade? O povo está dividido ainda, muita gente ainda está magoada, né? Porque muitos hoje estão pensando que o Brasil vai acabar, que o Brasil vai virar uma colônia, que o Brasil vai virar Venezuela, que o Brasil vai virar isso, que o Brasil vai virar aquilo. Muitas pessoas estão alimentando essa ideia. E tem pessoas que, por causa disto, estão o quê? Em depressão. Hoje tem muitas pessoas doentes por causa disto que está acontecendo. Então isso é para você ter uma dimensão, ter uma noção, é o mesmo sintoma que os judeus sentiam quando lhe falavam que o templo seria derrubado. Então era como se fosse, ficassem sem chão, não tinham mais chão. Então a nação, ela era vista, o templo era visto como enraizado em uma terra. E o fim da aliança, a queda do templo com Deus, que seriam os céus. Então esse é o fim dos céus e terra da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, queridos, ela foi escrita na perspectiva judaica. Nós não podemos descontextualizar isto. Nós não podemos achar que a Bíblia ela é um contexto hoje fora dos tempos da Bíblia. Não existe como hoje você trazer qualquer tipo de profecia para os dias de hoje. Por isso que dentro da palavra, dentro da Bíblia, o fim do templo e o fim do mundo não são eventos não relacionados, são eventos que têm a ver, né, de acordo com o pensamento judeu e cristão primitivo, porque eles pactuavam dessa ideia. Só que hoje o cristianismo tradicional, o que aconteceu? Ao futurizar este contexto judaico e trazer o fim dos céus e terra, afirmam erroneamente que se refere ao fim do mundo para os dias de hoje, descontextualizados. E os judeus em Israel partilham, os judeus de hoje, lá que estão vivendo em Israel, partilham que ainda está de pé a aliança entre Deus e eles. Porque eles, como os cristãos, ignoram o Novo Testamento, onde está recheado de profecias dizendo que essa aliança havia chegado ao fim. Hoje, o sistema religioso, o cristianismo, ele não está baseado no Novo Testamento, ele está baseado no Antigo Testamento. Por isso que fazem o que fazem, estão aí cumprindo a lei. Então, o templo sempre simbolizou o cosmos no judaísmo do Segundo Templo. Meus irmãos, vocês sabiam que grande parte da arquitetura e arte empregada no tabernáculo, no design do templo, aponta para uma encarnação do cosmos? Vocês sabiam disso? Tamanha era a tradição judaica em relação ao templo. Vocês querem ver alguns fatos desse aí? Vou colocar para vocês verem, tá ali. As referências, tá aí. Não sei se vai dar para todos vocês enxergarem, tá aí. Por exemplo, o lavatório fundido que existia no templo é chamado de mar. E o altar, o peito da terra. Então eles faziam muito essa simbologia dentro da tradição cristã em relação àquilo que tinha dentro do templo, tanto dentro do tabernáculo como do templo. A descrição está aí, 1 Reis, capítulo 7, versículo 23 e 26. Os 12 touros apoiados no lavatório foram divididos em grupos de 3, cada grupo enfrentado na direção da bússola, significando assim os 4 cantos do mundo. Então, para vocês verem a ideia que eles tinham acerca do templo. Está lá em 1 Reis, capítulo 7, versículo 25. As 7 lâmpadas da menorá são referidas como luzes. Está aí todas essas referências, né? Êxodo, capítulo 25, versículo 6, 35, versículo 8 e 14. Capítulo 28, versículo 27 e 20. Eu vou deixar depois essas descrições, tá, abençoados? Tanto na apostila, quem for adquirir a apostila
também dessa mensagem, como também vou deixar nas descrições aí para vocês, tá? E vocês sabem o que é menorá? Menorá, queridos, é o candelabro de ouro de 7 lâmpadas dado por Deus a Moisés e mencionado lá em Isaías capítulo 11, versículo 2. Vou colocar aqui para vocês. Isaías capítulo 11, versículo 2 diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, pela palavra hebraica, que além das luzes do santuário, é usada apenas em referência às luzes faladas no 4º dia da criação, onde o sol e a lua e as estrelas também são chamadas de luzes. Então tudo isso é cultura hebraica. Nós não podemos deixar de levar isso em consideração quando se trata de Bíblia, quando a Bíblia afirma que o templo iria cair. E caiu, Jesus falou isso, e caiu no ano 70. Ignorar isto, queridos, é ignorar a própria Escritura. E tem mais, as 7 luzes também foram vistas como representando os 5 planetas conhecidos bem como Sol e Lua. Nós não podemos descontextualizar isto. Nós temos que levar em consideração isso. Talvez não entender profundamente sobre isso, mas saber que quando se trata de templo é algo muito importante para os judeus. Joséfo e Filo, que foram grandes historiadores que vivenciaram aqueles dias, viram o templo como um microcosmo, simbólico do cosmo. Isso foi citado no livro do escritor americano chamado Timothy Gray. Vejam, abençoado, eu separei aqui uma parte, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar um pouquinho sobre esse Timothy Gray. Tá aqui, peraí. Só para vocês terem uma ideia, ele foi um escritor famoso, né, nas décadas passadas aí, nas décadas de 80, de 90, de 70. Ele morreu em 2007, tá? E ele era um fervoroso cristão que defendia a vinda de Jesus consumada no ano 70. E ele era um estudante afinco do templo e sua representação. Esse livro aí é o livro The Temple and Mark, tá? É o Templo de Marcos. Vamos ler o que ele escreveu ali. Se Marcos, se referindo ao apóstolo, tá? Do livro de Marcos, reconhecesse o templo como um microcosmo do mundo, então o fim do templo não poderia ser desassociado do fim do mundo. Pelo menos não simbolicamente. Na verdade, qual símbolo melhor para o fim do mundo que a demolição de sua representação prototípica? Por isso, queridos, é importante vocês associarem isso, terem a noção do que significava isso. Eu usei aquele exemplo do Brasil, né? Que muitos acham que hoje o Brasil será destruído. Tem muita gente achando que suas crianças serão assim, muita gente achando que o povo vai comer cachorro, não é verdade? Muita gente achando que o comunismo vai invadir o Brasil. Então é o mesmo sentimento que tiveram aquelas pessoas quando se tratava da derrubada do templo. Só que eles viveram realmente o real, porque quem falou foi Jesus. E de fato o mundo acabou para eles. Você está entendendo? E a Bíblia trata de quê? De uma tradição judaica. Então vamos continuar aqui. Isso explicaria a referência no meio do discurso sobre a destruição do templo e o fim do mundo. Embora esses dois eventos parecem não relacionados com a nossa sensibilidade moderna, por quê? Porque a gente passa, abençoados, por cima disso. Quantas vezes dentro do sistema religioso, fazendo seminário teológico, eu passava por cima disto? Embora esses dois eventos parecem não relacionados com a nossa sensibilidade moderna, eles podem muito bem estar intimamente associados no meio do judaísmo do primeiro século. E as escrituras foram escritas para quem? Para eles. Então, abençoado, em outras palavras, na mente dos judeus, se o templo de Jerusalém fosse destruído, né, simbolicamente o céu e a terra seriam destruídos. Isso é incrivelmente importante. Para eles, de fato, era a destruição do fim das coisas. Mas há mais, abençoado. Joséfo, historiador judeu do primeiro século, nos diz que os judeus olharam para o templo de Jerusalém como céu e terra. Pense nisso, abençoados.
à luz de Mateus capítulo 24, versículo 35, quando Jesus decreta o fim dos tempos para eles. Vamos ver o que Jesus falou lá no versículo 35 de Mateus capítulo 24, para a gente ter essa ideia? Vamos ver, olha só, diz o texto: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Joséfo, que foi historiador, disse que o templo e até as peças do sacerdote representavam mar e céu. Tamanho era o simbolismo desse templo. Tudo no templo fazia referência ao mundo, a céus e terra. O restante era o mar. O mar qual era? O mar era a separação, que era a posição dos gentios em relação à escolha e eleição de Israel. Hoje, meus queridos, existem vários livros que falam sobre o templo que veio abaixo no ano 70, mas são livros antigos, porque o cristianismo atual, o tradicional que nós vivemos aí, o sistema religioso, esqueceu disto. Porque depois de 1830, quando entrou aquela heresia, a maior heresia do sistema, né? Eu considero a maior heresia a futurização da vinda de Cristo, foi datar que essa vinda seria em um futuro incerto e indeterminado. Então, dentro desse conceito, isso é uma tremenda heresia. E hoje é o que eles ensinam para o mundo. Quando consideramos honestamente este conceito judaico do templo, não é de admirar que, quando Jesus previa a destruição daquela cidade e templo, os discípulos imediatamente conectaram esse iminente desastre com o quê? Com o tempo do fim. Por isso que os discípulos reservadamente chamou Jesus e perguntou quando isso iria acontecer. Vamos ver de novo, abençoados. É uma passagem que a gente sempre está falando aqui e que a gente não cansa de falar, porque ela mostra muita coisa para nós. Está ali. Diz o texto: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo. Está vendo, abençoado? Porque depois da derrubada do templo, nada mais importaria para Israel. Nada. É o fim do tempo. É o fim do mundo para eles. Na mente deles e nas profecias, os dois eventos estavam definitivamente ligados. Amados, é claro que falar assim parece muito superficial. Merecia sim uma discussão mais aprofundada disto. Só que nós não temos, às vezes, tempo hábil para levar aqui 3, 4 horas de mensagens. E fica muito cansativo para vocês. Mas nós temos aqui neste canal inúmeros temas em que nós abordamos de várias formas essa queda do templo. Por isso que é importante você estar ligado e conectados aqui na Graça Pura, tocando o sininho aí para saber quando as mensagens vão ao ar, porque você precisa estar antenado com isso. Então hoje nós temos aí disponíveis vários artifícios, vários argumentos para que a gente receba essas informações e a gente consiga anular aquele hoje que está em trevas de desconhecimento, mostrando a ele as verdades. Esse foi um dos objetivos que eu fiz para criar essas apostilas, para que você use e mostre ao mundo essas verdades. E hoje, infelizmente, os que dominam o cenário da Bíblia são as pessoas que aceitam que Jesus ainda virá. Por isso que os estudantes da Bíblia de hoje não conhecem essa questão. E se conhecem, ignoram. Então, para a mente judaica, finalizando, tá, queridos? O Templo de Jerusalém era muito mais do que apenas uma outra cidade. Ou apenas um antigo templo. Era o mundo deles. E não entender isto é ser muito desonesto com as Escrituras. Mas o fato é que hoje pouco ou nada se ouve falar nestes grandes centros de debates do cristianismo e do judaísmo moderno sobre a queda do templo. Muito pouco, abençoado. Então, queridos, estamos chegando ao fim de mais uma mensagem em que a ideia aqui foi passar para vocês a dimensão, o que significou a queda do templo para aquelas pessoas e para nós nos dias de hoje. Primeiro, para Israel.
porque naqueles dias significou o fim de uma nação, o fim da aliança, o fim dos céus e terra, onde morreram de fato milhões de judeus naquela batalha que houve entre Roma e Israel. Segundo, para nós nos dias de hoje, crermos que vivemos em novos céus e nova terra, para procurar fazer deste mundo um lugar melhor e não se ausentar dele como fazem hoje os cristãos. E terceiro, para o sistema religioso, que continuarão afastados em trevas de desconhecimento, exalando somente a podridão de seus atos, amplamente divulgados em vários tipos de noticiários. Bom, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.